Programa Casa Decor. Oferecimento Andaimes Modular, Laertes Tecnologia em Segurança, IG Piscinas e Deux Esquadrias em Alumínio. Como é bom estar aqui de volta na nossa quinta-feira com o programa Casa Decor Construção, falando aí de dicas, orientando quem vai construir, quem vai reformar, falando da parte jurídica, da parte de arquitetura e também de engenharia. E hoje a gente tem 2 tabelião no programa, um aqui da cidade de Marília, depois ele vai falar lá do cartório, né, que ele representa aqui hoje no programa, o Dr. Olavo Cardoso Júnior, e vindo lá da cidade de Oriente, o Dr. Matheus de Freitas, que vai dar um monte de dica para vocês, pessoal, sobre escritura, sobre TBI, tudo que você tem dúvida aí na hora de regularizar o seu imóvel e mais algumas dicas. A gente vai avançar um pouco nesse tema hoje no programa, mas a gente vai fazer isso daqui a pouco, depois da nossa vinheta, porque está no ar o programa Casa Decor. Você que está aí na frente da televisão com o celular do lado ou com o telefone da sua casa, já pega e começa a ligar aqui para a TV 34544000. O Antônio já está a posto, porque vocês lembram que semana passada a gente falou do sorteio para o Dia dos Namorados? Então, ó, sorteio duplo no programa de hoje, lá com a minha equipe, lá o pessoal que me produz, com a parte de cabelo, maquiagem, estética, a Silvia Colombo da Galeria da Beleza, a Maria Oliveira, a Cristiane Guizardi, também a Adriana Rodrigues, lá dos bolos, doces e salgados, lá na Nova Marília, e o jantar lá com a Laertes, que o Rodrigo teve aqui no programa passado e viu a iniciativa do programa, e presentear um casal, disponibilizou aqui um jantar para o casal para o Dia dos Namorados. Então, não deixe de ligar, gente, porque é hoje no final do programa, 34544000. O programa também interagindo com você de casa nessas datas comemorativas. Doutor Olavo, é um prazer ter 2 tabelião hoje no programa, que é um tema muito importante, que é sobre regularização, né, de documentação na hora de adquirir o imóvel. Eu começo até a minha primeira pergunta nesse assunto. Qual essa importância e como se faz para regularizar, né, todo esse processo da documentação? Boa noite, Cissa. Boa noite ao público telespectador. Cissa, a importância de se ter uma propriedade regular do ponto de vista jurídico, ela, antes de mais nada, começa pela repercussão que existe em você ter uma propriedade titulada no nome do real proprietário, em face do próprio valor de mercado que uma propriedade juridicamente perfeita ostenta perante a sociedade, né? Basta, para eu ilustrar melhor isso que eu estou dizendo para você, basta você imaginar uma situação em que você vai numa determinada rua ver um imóvel para você comprar. Então, você está diante de 2 imóveis praticamente idênticos, porém, um está com a documentação, vamos dizer, completamente enrolada, cheia de lacunas na cadeia dos proprietários, e o imóvel ao lado, está registrado em nome daquela pessoa que está vendendo o imóvel. Perfeito? Essa situação, ela mostra de uma maneira muito clara que provavelmente, quase com certeza absoluta, que o imóvel que o comprador irá preferir será aquele que está regular do ponto de vista jurídico, né? Então, a principal repercussão, ou uma repercussão inicial que essa situação de documentação irregular causa, é no valor do imóvel, né? Fora isso,
outras situações do dia a dia também ficam extremamente prejudicadas com uma situação jurídica irregular. Numa situação de sucessão causa-mortes, aquele imóvel que está com a documentação cheia de pendências, ele já não será transmitido aos seus herdeiros. O que eles irão adquirir não é a propriedade, mas sim um direito a adquirir aquele imóvel, que é completamente diferente. Numa situação de venda, um imóvel com documentação com pendências, dificilmente um adquirente consegue usar o seu fundo de garantia para comprá-lo, ou mesmo obter um financiamento num banco, né, para poder adquirir um imóvel com documentação com problemas. Então, você tem uma repercussão em inúmeras frentes quando um imóvel está com pendências jurídicas quanto à sua propriedade. Aí eu já devolvo a outra pergunta aqui, que hoje a gente está com o mesmo tema, então ficou legal, porque a gente vai poder interagir bastante em cima desse tema, porque é muito importante essa questão de regularizar, né, Matheus? Mas no primeiro imóvel, a minha pergunta é, no primeiro imóvel, tem benefício? Sem dúvida. Existem benefícios, mas é importante ressaltar, Cissa, que não é toda a primeira aquisição imobiliária que vai contemplar o adquirente com benefícios. É importante ressaltar que os benefícios trazidos pelo Estado brasileiro na aquisição de uma propriedade imobiliária, ele se destina à regularização e a fomentar a aquisição da casa própria, pelas pessoas físicas, sobretudo. Esses benefícios eles podem ser visualizados tanto no âmbito tributário, quanto no âmbito de custas, despesas necessárias ao registro do título aquisitivo perante o registro de imóveis. Aqui, no município de Marília, é importante elogiar o município preocupado com a sua comunidade nesse sentido. Ele traz isenção de ITBI, que é um imposto que incide sobre a transmissão de bens imóveis no momento da aquisição deste bem. Normalmente, nos municípios vizinhos aqui, no próprio município de Marília, a incidência desse tributo, ela tem a alíquota de 2%. Quando se trata de aquisição de imóvel vinculado ao CDHU ou vinculado às Coabs, se tem uma isenção completa dessa tributação. E quando se trata de imóvel vinculado ao sistema financeiro de habitação, essa isenção ela reduz pela metade o montante tributário, de forma que a alíquota passa a ser 1%. Há ainda uma série de previsões legais, seja pela legislação federal, seja pela legislação estadual, trazendo uma série de desonerações na aquisição de imóveis rurais vinculados a programas habitacionais, seja do programa, seja do Poder Executivo Federal, seja do Poder Estadual. Nossa, uma bela explicação. Eu chamei de Matheus, mas o Matheus é doutor e é tabelião. É que ele é tão jovem, né, doutor Olavo? A gente olha para ele tão jovem assim. Acabei até de falar. Não precisa ter formalismo, Cissa. Não, a gente fica, né, até mais à vontade. Aí já não é a mesma coisa que o doutor Olavo, ó, já tem mais experiência. Aí, doutor Olavo, e nessa vertente que o doutor Matheus falou do ITBI, até tem a questão da escritura e do registro. É toda uma sequência, né, que vem aí, ITBI, escritura, registro, porque sempre fica essa questão de dúvida na cabeça das pessoas, né? Sim, Cissa, a sua pergunta é excelente para nós tentarmos explicar ao seu público o sistema de aquisição de propriedade adotado no Brasil. Eu posso ilustrar o modo de aquisição da propriedade imobiliária no Brasil com uma equação. A propriedade imobiliária, você coloca um sinal de igualdade, e ela é título mais registro, né? Só o título por si, no direito brasileiro, não basta para a aquisição da propriedade imobiliária, né? É preciso, em seguida ao título, ele ser levado ao registro, que é com o ato de registro que se constitui a propriedade, e essa propriedade se torna oponível, no que se chama, numa expressão em latim, erga omnes, que significa, ela se ergue sobre todos os homens. Ela se torna oponível a todas as pessoas que são obrigadas a guardar
um dever de respeito à sua propriedade constante do registro imobiliário. Então, o título, ele precisa ser seguido do registro. Só o título não basta, e é assim no Brasil. O Brasil copiou um modelo que vem do direito alemão, né, que é onde esse sistema se consagrou e se universalizou para uma série de países. Então, a propriedade no Brasil, ela obedece um sistema bifásico, que é título mais registro. Apenas complementando que as precisas palavras que o colega Olavo traçou no seu raciocínio, para você, telespectador, conseguir identificar, ilustrar de forma bastante precisa o que ele está trazendo, existem duas espécies de cartórios que trabalham sob essa questão relativa à aquisição imobiliária. Existe o tabelionato de notas, o colega Olavo aqui é titular em Marília do 2º tabelionato de notas, que tem a obrigação de formalizar juridicamente a vontade das partes. Num negócio jurídico de compra e venda ou num negócio jurídico de doação, todo mundo já ouviu falar no termo escritura pública, né? Esse cartório, o tabelionato de notas, ele tem a obrigação de lavrar a denominada escritura pública, que nada mais é do que a formalização da vontade das partes, como, por exemplo, numa compra e venda, da vontade do comprador e da vontade do vendedor, fixando o objeto desse negócio. Mas a escritura pública por si só, Cissa, ela não é suficiente para transferir a propriedade imobiliária. É preciso fazer esse negócio jurídico perante um cartório de tabelionato de notas, eu também sou titular no cartório de tabelionato de notas, e levar esse título perante um ofício imobiliário, que é outro cartório com uma outra especialidade, que vai verificar se de fato aquele que está transmitindo bem, de fato tem capacidade para transmitir, se o título, o documento, a escritura, observou todas as formalidades, e a partir daí o registro de imóveis vai definir quem de fato é o proprietário, o legítimo titular do respectivo bem. Apenas complementando as observações do colega Olavo. Aí você complementou e eu nesse embalo eu vou também em outra pergunta. Já vou para uma outra pergunta, já aproveitando esse gancho. Porque eu percebo assim, quando você compra um imóvel, você tem, vou falar no caso de Marília, não sei se nas outras localidades seria o mesmo percentual, 2% de ITBI sobre o imóvel. Para você fazer a escritura, você precisa recolher os 2%. Aí você tem o valor da escritura e, na sequência, o valor do registro. Os emolumentos da escritura, depois mais os emolumentos do cartório de registro de imóveis, exatamente. Então, inclusive, nos 2% é em cima do valor, então isso normal. Exato. Na escritura, é uma tabela que ela é por valores, né, de tanto a tanto. Por faixas de preço. Faixas de preço. Faixas de preço. Então, se o imóvel tem um valor elevado, que eleva o valor da escritura, às vezes a pessoa, ela investiu todo o dinheiro que ela tinha na compra do imóvel, ela segura, estou tentando explicar para chegar na pergunta. Exatamente. Ela segura o registro. Certo. Porque o registro, né, não precisa de pronto ela fazer o registro. No caso, ela não registrando, né, dentro da explicação que vocês passaram, que é necessário se fazer o registro, né, para se garantir, né, qual a repercussão disso? A consequência de pode ocorrer alguma situação negativa nesse caso? Cissa, o adquirente de imóvel, nessa situação que você descreveu, em que ele acaba de lavrar uma escritura de compra e venda, por exemplo, onde ele pagou, em relação ao preço do imóvel, anos e anos de poupança, que foi amealhada com muito sacrifício, com muitos anos de trabalho, ele fica numa situação de um risco jurídico de aparecer naquela matrícula alguma situação que venha a impedir o registro daquela escritura, porque ela continua perante todos os órgãos fazendários, perante os credores do vendedor e perante outras situações, como sendo de propriedade do vendedor naquela escritura. Então, é uma situação em que a pessoa passa a se expor a um risco jurídico em lavrar uma escritura e imediatamente não sair do cartório de notas diretamente para o registro de imóveis e prenotar em apontar aquele título para registro
e ter aí, nessa situação, uma preferência na aquisição daquele imóvel em relação a todas as demais pessoas. Então, é uma situação desaconselhável, né? Não se aconselha a ninguém lavrar uma escritura e guardar essa escritura na gaveta para um registro que, posterior, que às vezes pode demorar até anos, né? Então, Porque as pessoas se tranquilizam a partir do momento que está com a escritura, né? Esse é o grande problema. As pessoas lavram a escritura no cartório e é explicitado para elas o fato de elas terem a obrigação de, para se tornarem de fato proprietárias do bem, precisarem levar esse título a registro no registro de imóveis. Bom, a gente tem mais coisas ainda aí para perguntar. Eu acho um tema bem interessante, porque é para respaldar o seu direito aí e fazer com que você não perca todo esse investimento aí na compra do imóvel. Nós vamos fazer um breve intervalo, a gente volta já.